Fala aí, gente boa do FEMEA! Olha, estamos aqui com mais um episódio do Começando com o FEMEA. Esse é o nosso terceiro episódio e, como de praxe, eu convido você para assistir toda segunda-feira às 8 horas da manhã este Começando com o FEMEA. Eu sei que parece aí, né, um pouco estranho começar segunda-feira aí com o FEMEA, mas assim eu posso ajudar a tornar a metodologia do FEMEA mais dinâmica, mais abrangente, tá? Essa é a ideia. Eu sou o Edson Soares e estou trazendo hoje o tema Aprenda a deixar a tabela de ocorrência mais clara lá no FEMEA, a IAG VDA, tá? Nessa semana, então, eu vou abordar a tabela de ocorrência, explicarei no detalhe e principalmente trazer dicas para que você tenha uma tabela de ocorrência agregadora e que reflita aí o dia a dia da organização. Então, para deixar claro, nessa semana o foco é apenas a tabela de ocorrência, beleza? Esteja certo que tão logo também trarei aqui as tabelas de severidade e as tabelas de detecção com dicas para facilitar aí o seu entendimento e também fazer aí o uso de um modo agregador. Vamos entender um pouco mais, né? É importante neste conteúdo trazer alguns conhecimentos básicos sobre pontuação de ocorrência. Se eu não te der esse conhecimento básico, certamente as dicas que eu vou dar aqui não vai te ajudar em nada quase, tá? Por isso, vamos dar essa alinhada básica no conhecimento, para que você possa aplicar com mais efetividade essas dicas que virão aí pela frente, certinho? Então, vamos ter esse alinhamento aí. Entrando neste alinhamento, vocês precisam entender a diferença entre modo de falha e causa da falha. Eu sei que muitos aí vão falar assim, mas Edson, isso eu já sei, né? Vamos direto ao ponto, explica logo a tabela de ocorrência e segue o jogo. Acredita em mim, gente, esse alinhamento se faz necessário. Porque durante os meus treinamentos de FEMEA ou até mesmo aí durante a auditoria, eu acabo detectando essa falha de conceito. Por isso que alinhar aqui com você para que você use certinho essas dicas que eu vou dar, tá? Vem comigo! O modo de falha está associado à função e aos requisitos relacionados a uma determinada função. Pois bem, é a falha que pode fazer com que a função não seja realizada ou ser realizada com algum tipo de problema. O mesmo ocorre em relação ao requisito. O modo de falha é um requisito não atendido ou atendido também aí com alguma deficiência. Então, sabendo disto, a causa não tem nenhuma relação com a função ou o requisito, mas sim com o modo de falha. Isso significa que a causa da falha nada mais é do que o motivo que fez com que aquele modo de falha acontecesse, tá certo? Beleza, Edson, está claro. Entendi a diferença entre a falha, né, entre o modo de falha e a causa da falha. Mas qual é a relação de tudo isso que você falou com a tabela de ocorrência? Até agora eu não enxerguei essa relação, né? Então, a relação é o seguinte. A pontuação de ocorrência é o quanto de probabilidade da causa acontecer e não a probabilidade da falha acontecer. É isso mesmo. Quando pontuamos a ocorrência, nós estamos dizendo que a probabilidade da causa acontecer é alta ou baixa, e não se a probabilidade da falha acontecer é alta ou baixa. Veja só a simulação gráfica que vou colocar aí ao lado. Observe que quando identifico a ocorrência da falha, as minhas ações recomendadas futuras serão para eliminar ou reduzir a chance da causa acontecer, beleza? Agora, se eu não sei qual é a causa que mais ocorre,
eu posso erroneamente atacar uma causa que é menos impactante na geração da falha. Isso é a mesma coisa que dizer que estamos despendendo energia em questões que não trarão grandes resultados para a empresa. Vou ser mais claro ainda, olha, imagine esse caso aí do gráfico, né? Desse mesmo gráfico. Tem um modo de falha que é peça suja e as causas são 25 peças pela causa X, 20 pela causa Y, 10 pela causa H e 5 pela causa D. Numa eventual escolha para reduzir o risco final do FEMEA, qual causa eu deveria atacar para reduzir a falha de peça suja? O gráfico é claro, né? Ele está indicando que seja atacada a causa X. Agora, se eu não sei a causa e faço a pontuação da ocorrência apenas pelo modo de falha, numa eventual necessidade de ação, pode ser que eu atue na causa H. E isso não fará com que a falha reduza significativamente. É por isso que você precisa entender bem essa diferença, tá? A sua pontuação de ocorrência está relacionada à causa, somado aí com o controle preventivo que essa causa tem, tá? Mais um ponto aqui que temos que alinhar. Acabei de falar que a pontuação da ocorrência está associada à causa e também ao controle preventivo que existe para aquela causa. E falando em controles preventivos, você também precisa entender os tipos de controles preventivos que o manual lá da FEMEA IAG traz para o PFMEA. Veja só, o manual traz dois tipos. São eles, os controles preventivos comportamentais e os técnicos, tá? Então, comportamentais e o técnico. Vamos falar aí de cada um deles, tá? Eu vou ler aqui agora e vou explicando para vocês. Então, olha só, o que o manual traz aqui desses dois tipos de controle, comportamental e técnico. Então, eu vou estar lendo aqui e vou explicando para você aí, tá legal? Então, considere se os controles de prevenção são técnicos, né? Então, o que são esses técnicos? Depende aí de máquina. Então, imagina que você tem uma causa onde o controle preventivo daquela causa depende de máquina. Então, se o seu controle preventivo para uma determinada causa for um controle através de máquina, então é um controle técnico. Vida útil da ferramenta. Então, se o seu controle preventivo ali é algo que faz o controle de vida útil da ferramenta, também o manual traz como controle preventivo. O material da ferramenta. O manual aqui do FEMEA, né, a IAG-VDA, também entende que o material da ferramenta se caracteriza e se encaixa como uma prevenção técnica. E aqui ele coloca etc. Então, esse etc, o que eu quero trazer para vocês também incluírem nesse pacote aqui? Tudo que for voltado a uma questão técnica, né? Tem algum tipo de equipamento, você vai encaixar aqui, tá? Só tome um cuidado para não confundir, que daqui a pouco eu vou falar em melhores práticas, que também traz dentro desse conceito de comportamental e técnico. Só tome esse cuidado, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu falei dos controles preventivos técnicos. Vou falar agora também do controle preventivo comportamental, tá? Então, o que o manual traz aqui, ó? O comportamental depende de operadores certificados ou não certificados. Então, esses certificados depende de uma pessoa treinada, depende de uma pessoa, mesmo ela não sendo treinada, tá? É lógico, a pessoa não sendo treinada é um controle preventivo meio estranho, né? Mas o manual traz isso daqui também. Profissionais especializados, né? Entra dentro dessa questão comportamental. Então, eu tenho uma determinada causa
o meu controle preventivo para fazer com que aquela causa ou não ocorra ou diminua a chance dela ocorrer, depende de uma pessoa, no qual essa pessoa é um profissional especialista ali. E também líderes de equipe. Então, o líder da equipe depende dele para que aquela causa não ocorra. Da mesma forma, coloca aqui um etc, né? Quando tem esses etc's em manuais, é para judiar de todo mundo, né? Mas vamos lá. Levando em consideração que o comportamental ele sempre traz aqui uma relação associada a pessoas, então esse etc eu posso entender, e aqui é eu que estou assumindo, né? Sou eu que estou assumindo aqui, entender que esse etc ele sempre vai estar relacionado de alguma forma com pessoas, tá? Então o técnico tem ali algum equipamento associado, comportamental tem pessoas, e ele traz aqui também melhores práticas, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito comportamental. Então o que traz aqui, ó? Eu posso ter um controle preventivo que usa as melhores práticas. Então o manual traz aqui exemplos: dispositivos, projetos de ferramenta, procedimentos de calibração, verificação de prova de erro que está associado ali ao Pokayoke, os monitoramentos de processo, projeto do produto e também etc. Então, se você tem ali alguma boa prática, né, que aqui chama de melhores práticas, voltada a equipamento, vai se encaixar aqui também. Depois vocês vão ver na tabela de ocorrência como que aparecem essas melhores práticas aí também. Então, se você tem algo comportamental, mas é aquele comportamental que é uma boa prática, olhando aí para o mercado, é uma das melhores práticas voltada a comportamental, encaixa aqui também. Da mesma forma, voltado a equipamento. Eu tenho um Pokayoke. Pokayoke são melhores práticas aí, beleza? Então, precisa entender essa relação de controles preventivos comportamentais e técnicos para que você tenha ali uma pontuação de ocorrência mais alinhada, tá? Mas não acaba por aqui não. Vamos lá que a gente ainda tem muito a explicar dessa tabela de ocorrência e ainda assim vai vir as dicas. Lembra-se que a gente só está tendo esse alinhamento para que a dica, né, que eu vou trazer aqui fique de mais fácil entendimento e que você consiga aplicar essa dica independentemente da empresa que você trabalhar, do escopo de produto que você for manufaturar, tá bom? Então esse entendimento é importante, né? Na verdade é de extrema importância. Sabe por quê? Porque a dica que eu vou dar aqui, ela é genérica e talvez não sirva para a empresa na qual você trabalha. Mas se você entender essa dica, olha, se você entender essa dica, certamente você terá condições de aplicar em qualquer tipo de empresa que você trabalhar, tá? Agora, por que você tem que fazer isso, né? Por que você tem que entender tudo isso? Porque se você fazer o apontamento correto do índice de ocorrência, você evita que a empresa gaste dinheiro, gaste tempo em causas que não têm grande importância para um determinado modo de falha, tá? E qual que é o maior benefício de tudo isso? O maior benefício, quando você pontua corretamente a ocorrência da causa, é que facilita a vida de quem vai atuar com a melhoria. Pois a equipe que atua nas atividades aí de melhoria, com certeza irão buscar por causas que mais ocorrem. Por isso que deve-se ter uma pontuação de ocorrência correta. Já imaginou a empresa gastar rios de dinheiro com uma causa que não é a causa? É a mesma coisa que você gastar 7 mil reais fazendo o motor do seu carro, sendo que a causa do problema que ele estava tendo ali é o jogo de vela que custa 250 reais. E viu como você pode, com tudo isso, gerar valor agregado colocando o índice correto
de ocorrência? Porque é a partir desses dados que a empresa vai ganhar dinheiro com o FEMEA. Afinal, as atividades de melhoria contínua surgirão também com base nos dados colocados no FEMEA. Neste caso específico que eu estou falando aqui, é o PFEMEA. E se você não aplicar, olha só, se você não aplicar essa dica que eu vou dar aqui, tenha certeza que você vai continuar reclamando que a tabela de ocorrência lá do PFEMEA não é clara. Então vamos lá, gente boa do FEMEA, vamos fazer esse trem funcionar. Sigam as dicas e façam os ajustes necessários para que encaixe aí no escopo da empresa na qual você trabalha, com os produtos que você trabalha. Você vai ver que é simples, basta entender a questão do controle preventivo comportamental e o controle preventivo técnico, tá? Vejam aí as dicas e depois me diga se você vai aplicar ou se você vai continuar reclamando da tabela de ocorrência quanto à subjetividade que ela é, tá bom? E aí eu vou explicar todos os detalhes aí da tabela agora. Fica comigo, vamos lá, vamos para a tabela. Então, pessoal, olha só, vamos ver aí a tabela. Essa tabela que você está vendo aqui, neste primeiro momento, é exatamente a tabela que está lá no manual do FEMEA, AIAG VDA, tá? Então, o que acontece? Eu vou explicar essa tabela, como ela tá, né, lá no manual, e também eu vou mostrar aqui para você o entendimento dela, e aí vem a dica do que você pode fazer para que essa tabela fique aí mais fácil, né, o entendimento dela, tira um pouco a questão de ser subjetivo, mas de novo, a dica que eu vou dar aqui ela é genérica, então se você entender essa generalidade que eu trago aqui, com certeza você vai conseguir entender todo o conceito e vai conseguir aplicar nas mais diversas empresas que você trabalhar aí, tá? Então, olha só, essa é a planilha do jeito que ela vem, né? Ela tem lá os índices de ocorrência aqui, ó, que vai de 1 a 10, né? Depois ele diz a estimativa dessa ocorrência, então ela é extremamente alta, é muito alta, é moderada, baixa, muito baixa e extremamente baixa. E olha só, é a estimativa de ocorrência da causa. Lembra que eu falei anteriormente? O índice de ocorrência ele não é com base na quantidade de ocorrência da falha, mas sim da causa, tá? E aqui a associação com os tipos de controle que eu tenho, né? Os meus controles preventivos. Então, olha só, se eu não tenho nenhum controle, né? Nenhum tipo de controle, ele vai ser 10. O que significa? Quando eu não tenho nenhum tipo de controle preventivo associado a uma causa, lembre-se também, é importante entender isso, que todo controle preventivo ele vai estar associado à causa e não ao modo de falha, beleza? Então veja que se eu não tenho nenhum controle preventivo, a minha pontuação, índice de ocorrência é 10, e esse 10 significa que a probabilidade daquela falha acontecer, daquela causa acontecer é grande, tá? E depois vem com aquela questão que eu falei, ó, do comportamental, e aqui vem comportamental e técnico, tá? Então essa é a estrutura, mas o que eu vou utilizar dessa estrutura como dica é esse espaço aqui, ó, tá vendo, ó? Na coluna, na planilha de ocorrência, tem a última coluna em branco, onde você vai utilizar exemplos da sua empresa ou de uma linha de produtos.
Então, isso é seu. Você pode usar, e essa é a dica que eu vou dar aqui, você pode usar essa coluna para eliminar a subjetividade da tabela de ocorrência. Então, você vai colocar aqui nessa coluna em branco algo que seja o linguajar da empresa. Por isso que tem aqui, ó, exemplos corporativos ou por linha de produto. De repente eu formei ali uma família de produto e para a família de produto X segue o exemplo A. Para a família de produto Y segue o exemplo B, tá? É nisso daqui que eu vou me apegar, tá bom? Aqui eu usei só para explicar a questão do que é um comportamento técnico, perdão, o que é um controle preventivo técnico, o que é um comportamental, tá? Mas vamos lá, vamos agora na tabela editada. Então essa tabela que você está vendo aí agora, não é assim que ela está no manual, tá? Então presta atenção, hein? Essa que eu estou projetando agora, não é assim que está no manual. Então, tudo que você está vendo em azul, tá? Fui eu que coloquei. Para quê? Para tirar essa questão de subjetividade da planilha. Então, olha só. Ocorrência, acompanha aqui comigo, ó. Ocorrência 10. Então, está dizendo que a probabilidade daquela causa, né? Da causa e não do modo de falha. A probabilidade daquela causa acontecer é extremamente alta. Por que extremamente alta? Porque não tem nenhum tipo de controle, tá vendo? Os controles preventivos não existem. Então, se eu não tenho nenhum tipo de controle preventivo, a minha ocorrência vai ser 10. E aí eu usei aqui, eu utilizei a coluna em branco, e onde eu estou traduzindo para o linguajar da minha empresa. Então eu estou dizendo aqui, ó, quando não há nenhum dos controles abaixo. Então, se não tiver nenhum dos tipos de controle que eu listei abaixo, vai ser 10 o índice de ocorrência, beleza? Depois tem aqui, ó, os índices de ocorrência, 8 e 9. O manual está dizendo, olha, quando é 8 ou 9, a estimativa a gente chama que é muito alta. Agora, por que essa estimativa ela é muito alta? Porque o controle preventivo que eu tenho, ele é comportamental. Lembra que eu expliquei agora há pouco essa questão do comportamental? Ó? Eu vou voltar um slide aí. Ó. Então, olha só o comportamental. Tá aqui, ó. Depende de operadores, sendo eles treinados ou não treinados. Depende de profissional especializado, tem que ter um especialista, líder da equipe, ou etc. Então, tudo que tiver relacionado a ser humano, que depende do ser humano, do comportamento do ser humano, há, num primeiro momento, né, uma forte tendência de não ser algo legal, num primeiro momento. Por que eu estou falando de um primeiro momento? Porque você vai ver que na sequência tem algo comportamental e bom, né? Não necessariamente aquilo que está na mão do ser humano é ruim, não é isso. É lógico que depende muito de empresa para empresa. E aí, olha, os controles preventivos terão pouco efeito na prevenção da causa, tá? Terão pouco efeito. E olha só, antes de continuar aqui, observa que eu coloquei um retângulo dentro desses itens aqui. Por que eu fiz isso? Porque às vezes uma parte ali da frase, entendendo essa parte da frase, já ajuda e muito a entender essa questão conceitual. Então observa só, e você vai perceber que vai melhorando o índice de ocorrência.
Então terão poucos efeitos na prevenção. Então significa que aquele controle preventivo, ele vai ter pouco efeito para ajudar, né? Esse outro aqui, ó, ele até funciona, mas ele é pouco eficaz. Então aqui a gente está indo já numa abordagem de eficácia. Depois ele vem, opa, são eficazes, hein? Já começa a melhorar. Aqui, ó, altamente eficaz. Então, se é altamente eficaz, a pontuação, o índice de ocorrência cai. Índice de ocorrência caindo significa que a probabilidade daquela causa acontecer é menor. E depois, extremamente eficaz. Então, o extremamente eficaz logo vai passar uma mensagem que, olha, é muito difícil ou quase impossível, vamos dizer assim, aquela causa acontecer. Então, se apegue a isso também, beleza? Voltando aqui, ó, para a última coluna. Então, observe que eu coloquei item 1 e item 2. Edson, por que você colocou esse item 1 e item 2? Veja só, gente, olha só. Se eu não faço isso, o que acontece? Observa que eu tenho aqui, ó, o índice de ocorrência 9 e o índice de ocorrência 8. Ambos são caracterizados com uma estimativa muito alta daquela causa acontecer. É um controle comportamental e tem pouco efeito, né? Pouca chance de ajudar. Imagina se eu mantenho essa coluna aqui, essa última coluna em branco. A equipe sempre vai ficar naquela. Mas e aí, eu ponho 8, ponho 9, o que eu coloco? Então fica muito subjetivo. Vai depender, lógico, né? Para quem deixar a coluna em branco, a equipe ali na hora vai entrar no consenso, mas vai ficar perdendo tempo tentando consensar. Então já procura consensar na última coluna, já deixa tudo isso consensado. E aí na hora da reunião, na hora de pontuar, tende a ser mais rápido, tá? Então vamos lá, olha só. E aí é o que coloquei, aqui é uma opinião do Edson, por isso que eu estou dizendo, entendeu esse conceito, por que eu coloquei essas coisas? Você dentro da sua empresa vai colocar junto com a equipe, vai entrar num consenso, tá? Então o item 1. O item 1 aqui, ó, é operador treinado, mais recente na função. Então é um operador que está treinado, só que ele está recente na operação. Edson, por que tem esse sinal de mais aqui, ó? E tá 2 vezes o sinal de mais. Olha só, tem uma legendinha aqui embaixo, ó. Tá vendo a legendinha? Explica esse sinal de mais. E aqui eu já vou fazer uma correção. Tá vendo? No 1 tem 2 sinais aí de mais. Eu vou colocar aqui agora, que eu esqueci, eu tô colocando um só, tá? Então, o item 1 tem 2 sinais de mais e o item 2 tem apenas um sinal de mais. E aí eu tenho que olhar para onde? Lá para a minha legenda. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, na minha legenda? Optar por ocorrência com maior índice, quando tem apenas um sinal de mais. Quando tem 2 sinais de mais, optar por ocorrência com menor índice. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Para não ficar aquela discussão, e aí, eu ponho 8 ou ponho 9? Eu vou fazer a seguinte análise. Essa questão comportamental aqui está associada ao operador treinado, só que ele é recente na função? Sim. Do produto que eu estou fazendo, do processo que eu estou fazendo, é um processo, vamos dizer assim, novo, é um processo novo, e as pessoas ali, elas foram treinadas recentemente, tá? E aí eu tenho o item 2, operador treinado, mas rotatividade de funcionário muito grande. Então o pessoal está sendo treinado, mas o turnover ali é muito alto.
toda hora está girando. Então, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Edson, que fique claro, eu estou fazendo isso sozinho aqui, tá? Do Edson, eu conscienciei comigo mesmo, tá? Do Edson, eu entendo que quando eu tenho um operador treinado, mas a rotatividade é muito grande, eu entendo que isso é pior do que ter um funcionário treinado mais recente na função. Por que eu acho pior? Porque quando você tem uma rotatividade de funcionário muito grande, os operadores, eles sabem, normalmente sabem, né? Esse tipo de característica da empresa, e ele acaba ali não tendo um engajamento muito bom. Por quê? Porque ele sabe que tem uma rotatividade e está sujeito ele daqui a um tempo ser dispensado. Então, será que esse funcionário, por mais que ele foi treinado, ele vai estar engajado? Não sei, no meu ponto de vista, não, tá? Não estou dizendo que se você pensar diferente está errado. Eu só estou dizendo a minha opinião, no meu ponto de vista, não. E aí eu entendo que é um operador treinado, mesmo que seja recente na função, e ele tem uma perspectiva de manter empregado, de se manter empregado, isso faz com que ele tenha um engajamento maior, que é o oposto do anterior. Então, se o caso for esse, eu vou pontuar, eu vou considerar a menor pontuação, e aí eu vou colocar a pontuação 8. Agora não, olha, na empresa até treina as pessoas, os operadores, mas a rotatividade é muito grande, então a ocorrência ela é ruim, né? Então eu vou colocar uma estimativa de 9, beleza? E aqui depois, ó, a gente vem para o quadrante de ocorrência entre 7 e 6, que ainda assim é uma ocorrência pelo manual do FEMEA aí, considerada uma ocorrência alta. E o tipo de controle que tem, ele é comportamental ou técnico, pode ser comportamental ou técnico, tá? E aí dentro desse quadrante de 6 e 7, ele fala, olha, os controles preventivos pouco eficazes na prevenção da causa. Então, olha, reforçando aqui mais uma vez, gente, sempre na causa aqui, então, em nenhum momento eu falei do modo de falha, eu só estou falando da causa. Então, ele está dizendo que um controle, seja ele comportamental ou técnico, pontuado com 6 ou 7, significa que é um controle pouco eficaz. E aí eu fui, mais uma vez, diminuir um pouco dessa questão subjetiva, porque eu posso pontuar tanto 6 como 7. Qual que vai ser o desempate? Qual que vai ser o meu critério para desempatar esses 6 ou 7? Aí eu dividi aqui, ó. Se for comportamental, ele entra dentro do 6 e do 7. Se for técnico, ele já vai no quadrante de 5 e 4. Mas vamos lá, vamos falar só do 7 e 6. Então eu estou dizendo que quando for 7 ou 6, é algo comportamental. Edson, mas por que você escolheu comportamental? Porque, olha só, veja se você concorda comigo. Tirando as exceções, né? Mas na maioria das vezes, o meu controle preventivo, que depende de pessoas, ele tende a ser mais frágil do que aqueles controles que dependem de questões técnicas, de equipamento, de Poka-yoke, né? Então, por isso que eu coloquei ele na classificação de ocorrência de 6 e 7. E aí mesmo a regrinha lá, né, do sinalzinho de mais aparecendo uma vez e ele aparecendo 2 vezes. Então, eu estou dizendo assim, ó, o comportamental 1 depende da experiência do líder da equipe, né, lá da equipe de processo. Então, é 1. O 2 depende da experiência do especialista no processo. Então, o 2 aqui, ó, o comportamental 2, ele tem 2 sinais de mais. Então, eu vou optar por uma ocorrência de menor índice. Nesse caso aqui, como eu estou discutindo o 6 e o 7, eu vou pensar no 6 quando o meu controle preventivo seja comportamental, só que esse comportamental é de um especialista que tem ali bastante experiência. Então, do ponto de vista do Edson,
a experiência do especialista é melhor do que a experiência do líder. E se você não concorda e quiser inverter isso daqui, não tem problema nenhum. Consensa aí com a sua equipe. Esse daqui eu consensei com o meu cérebro, só reforçando isso, tá? Então, olha, eu tô lá na equipe, tá bom, eu tenho um controle preventivo, é comportamental, só que quem controla isso é o especialista. Então, o especialista tem uma maior chance de controlar melhor do que o líder. Então, por isso que eu vou colocar uma pontuação de ocorrência mais baixa, porque a tendência, né, a chance de ocorrer aquela causa é menor porque tem um especialista ali de olho, tá bom? Vamos aqui para o quadrante que está o 4 e o 5. Já começa a dar uma melhorada aí na ocorrência. Então, é estimado ali como moderada. Também continua aqui na questão comportamental e técnica. São eficazes. Aqui você vê, ó, olha a mudança que tem aqui, ó, entre o 6 e o 7 e o 5 e o 4. O 6 e o 7 é pouco eficaz. O 5 e o 4, opa, já são eficazes. Então é bom você entender essas palavrinhas, esses trechinhos ali para comparar. E aí aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? O 5 e o 4 eu trago para um âmbito técnico. E também separei ali em 1 e 2. O 1, ele está apenas com um sinal de mais. O 2, ele tem 2 sinais de mais. Então, eu estou dizendo aqui no 1, olha, parametrização da máquina ou do processo eventualmente falha, né? Então, eventualmente, essa questão de parametrização falha. Ou tem lá um controle de vida útil da ferramenta que eventualmente falta peça de reposição. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, tem lá toda uma parte de parametrização de máquina, de processo, e eventualmente essa parametrização falha. Ou eu também tenho ali um controle de vida útil da ferramenta, então eu sei lá por quanto tempo tem que trocar, só que na hora que chega no final de vida e eu tenho que ir lá trocar a ferramenta, a peça que é de reposição para troca não tem, eventualmente falha, eventualmente falta. E aí eu coloquei 1. Então, comparando com o 2, que é o que eu vou ler agora, ele é pior. Ele é pior. Por isso que aqui o índice de ocorrência, nesse caso, seria maior. Já o 2, dentro desse técnico aí, parametrização da máquina, do processo bem definida. Opa, o parâmetro ali, ó, a galera define bem. E o controle de vida útil também, ele é bem executado. Quando chega ali a hora de trocar, vai lá e troca, não falta peça, né? Então, por isso que é 2. E aí você vai olhar para dentro da sua organização. E aí, tem peça de reposição quando chega no final de vida? Tem. Opa, então isso daqui vai ser 2, né? Quando eu falo 2, não é ocorrência 2, tá? É a classificação 2 dentro dessa coluna de exemplo aí. E aí eu vou pontuar com 4, tá? Depois, a pontuação 3 de ocorrência é baixa. E olha só, aqui já entra naquela questão de melhores práticas. Mas são melhores práticas tanto no âmbito comportamental quanto no âmbito técnico. E aí, ó, o controle preventivo é altamente eficaz. Então, fazendo um comparativo com o anterior, esse daqui já é bem melhor. E aqui eu faço a divisão entre comportamental e técnico. Então aqui fica relativamente simples, né? Olha, quando for comportamental, vai ser 3. Quando for técnico, vai ser 2. E aqui eu dei um exemplo, né? O comportamental possui instrução de trabalho robusta e os operadores cumprem. Então tem lá, ó, depende da pessoa fazer, tem lá uma instrução de trabalho e essa pessoa, os funcionários ali, os operadores, o histórico mostra que eles cumprem as instruções de trabalho. Então vai ser 3. Agora o técnico, putz, ali eu tenho um Poka-yoke. Eu tenho um Poka-yoke para aquela causa. Então aí vai ser muito baixo.
e aí eu vou pontuar com 2. Agora eu tenho aqui o 1, né? O 1 é o mundo ideal. Eu fico até preocupado, né? Quando eu vejo lá no PFMEA, ocorrência 1. Aí você deve pensar, pô, mas você fica preocupado? Você tem que ficar feliz, né? Preocupado no seguinte sentido, será que é 1 mesmo? E aí, principalmente quando eu estou auditando, motiva mais eu auditar aquele 1, porque eu quero ter certeza se é altamente, né, extremamente eficaz, na verdade. Então, é extremamente baixa a probabilidade daquela causa ocorrer e ele é 100% técnico. 100% técnico. Então, olha, os controles preventivos são extremamente eficazes. Então, observe aqui mais uma vez, antes é altamente eficaz, agora extremamente eficazes. Para evitar que a causa da falha ocorra devido ao projeto, ou seja, a geometria da peça não permite que a falha ocorra, ou algo processo. Então, o projeto de fixação lá no dispositivo, na ferramenta. Então, o dispositivo já nasce de um modo que não vai deixar falhar. A ferramenta já nasce de um modo que não vai falhar. Tá? E aqui eu coloquei 1 e 2. Mas observa que isso é indiferente nesse caso agora, porque eu só tenho o índice 1 e também só é técnico. Aqui é mais para efeito de exemplo mesmo, tá? Então, olha só. 1. A geometria da peça não permite produzir peça ruim, produto ruim. Ou o projeto da ferramenta ou do dispositivo não permite produzir peças não conforme, tá? Então, gente, observa. Me dá um feedback aí se preenchendo essa coluna exemplo, se te ajuda a eliminar a questão de subjetividade, tá? E me dê um feedback no seguinte sentido, se você utilizar, volta aqui, deixa aí um comentário dizendo, Edson, usei, e olha, as reuniões lá de FEMEA não tem mais essa discussão. É lógico, eu tive que fazer algum ajuste para que os termos se encaixassem melhor a característica da minha empresa, os tipos de produto. Então, essa dica que eu estou trazendo aqui é mais para criar um insight aí na cabeça de vocês e vocês consigam usar melhor essa coluna exemplo. Entre em consenso com a equipe e preencha essa coluna exemplo. Vocês vão ganhar tempo na hora de fazer FEMEA. Na hora de revisar a FEMEA, discutindo ali, é 8, é 10, é 9, é 7, é 6, acaba com isso, já faça o consenso, discuta uma única vez para consensar essa coluna exemplo, beleza? Espero ter agregado valor aí para vocês, só que de coração, eu só vou entender que eu agreguei valor na vida de vocês se vocês aplicarem isso daqui, porque se não aplicar, não adiantou de nada, beleza? Se você gostou, dá um joinha ali. Se você gosta de FEMEA, gosta desses temas aí voltados ao automotivo, se inscreva no nosso canal, que toda segunda-feira, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, tenho começando com FEMEA e com temas diferentes ali relacionados ao FEMEA, tá bom? Mais uma vez, obrigado e fica aí com Deus.